Precisa ter cuidado com os impulsos. Mas isto são específicos. Os meus ter cuidado, ter cuidado. Todos não, antes da projeção. Não vai ser. E eu gosto de manter aquilo do ver sempre.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, conheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Jesus Cristo, Filho
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício da nova e eterna aliança. Fazei que recebamos neste sagrado banquete do seu amor a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até o dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta, das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite, comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando o comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte, na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice de bênção é comunhão do sangue de Cristo. O cálice de bênção é comunhão do sangue de Cristo. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu, e levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. O cálice
É precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo. O cálice da bênção é comunhão do sangue de Cristo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora
de passar deste mundo para o Pai, Ele, que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Caros irmãos, com a presente celebração, damos início ao tríduo pascal da morte, sepultura e ressurreição do Senhor. Celebramos a Páscoa de Jesus, quer dizer, o acontecimento da Páscoa que vem até nós para nos envolver e iluminar a nossa existência. E celebramos a nossa Páscoa e queremos fazê-lo com Jesus. Quer dizer, na passagem deste mundo para o Pai, que é a nossa vida, queremos que Jesus habite nela e caminhe conosco para lhe dar o seu pleno sentido. O significado da palavra Páscoa, que quer dizer passagem, é-nos oferecido pela primeira leitura que escutamos. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor.
Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Deus, descrito como um guerreiro, passa e liberta o seu povo, não sem antes ferir de morte o Egito, quer dizer, os deuses da morte e da opressão, tudo quanto pretende ser Deus e colocar-se no seu lugar para oprimir e reduzir o povo à escravidão. Em ambiente de celebração pascal, São João diz-lo expressamente, como escutamos, antes da festa da Páscoa. É em ambiente de celebração pascal que Jesus quer estar com os seus, antecipando de uma forma sacramental a sua passagem deste mundo para o Pai. Esta é a nova e definitiva Páscoa, de que a Páscoa do Antigo Testamento era a imagem. Em Jesus, Deus passa pela história humana, fazendo-a sua e assumindo-a até ao fim, derrubando as cadeias da morte e do inferno, destruindo o muro que nos separava dele e deixando aberto, de um modo definitivo, o caminho que nos permite partilhar a sua vida divina. A narração que acabamos de escutar, em que o evangelista São João narra essa última refeição de Jesus com os seus, é dominada pelo gesto do lava-pés, que devido à presente situação sanitária nos vemos obrigados a não realizar. Por isso, convido todos a que ao menos meditemos nele, ainda que tomando apenas alguns dos seus aspectos. Este gesto quase sacramental do lava-pés, verdadeiro ensinamento de Jesus feito sem palavras, mas que permaneceu gravado na memória e no coração da Igreja, como que interpreta a instituição da Eucaristia, narrada pelos 3 evangelistas sinóticos. A Páscoa, já o dissemos, é passagem libertadora de Deus pela história. Mas é por isso aniquilação de tudo quanto se opõe à sua obra salvadora. No Antigo Testamento, aniquilação do Egito. No Novo Testamento, derrota do mal que procura impor-se na vida dos homens. Quando Deus entra na história da humanidade, na história de um qualquer grupo humano ou na história pessoal de alguém, nunca nos deixa como anteriormente. Mas aqui, porque nos encontramos no vértice da história, trata-se de algo ainda mais radical e profundo. É a Páscoa nova e definitiva, destinada a ser vivida e revivida para sempre, celebrada como lugar de salvação. Encontramo-nos no seio daquele conflito anunciado praticamente desde o início. Durante a ceia, quando o diabo já pusera no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o projeto de o entregar, diz a narração de São João. Trata-se do verdadeiro conflito final que agora tem lugar. A luta entre Deus e tudo quanto a ele se opõe. A última tentação do próprio Jesus, diria São Marcos. No Êxodo era o faraó de coração endurecido. Ao longo da história de Israel eram os deuses estrangeiros que o povo insistia em adorar, esquecendo o único Deus vivo e verdadeiro e a confiança que deveria colocar nele. Agora é mesmo um dos 12, um dos seus, que recusa o plano de Deus em favor de um projeto próprio. O mal adensa-se à volta de Jesus, procurando contrariar o desígnio salvador do Pai. Ali, naquela Páscoa, como que se concentra todo o mal da história.
O evangelista dá-nos ainda conta do modo como Jesus vive este momento. Sabendo Jesus que o Pai tudo pusera nas suas mãos, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, diz-nos São João. Jesus está consciente da situação. Vive-a não como alguém a quem as circunstâncias surpreenderam, ou muito menos como alguém resignado a um destino de sofrimento, condenado sem qualquer outra possibilidade. Ao contrário, Jesus mostra-se plenamente livre e consciente neste confronto com o mal. Sobretudo, consciente do desígnio do Pai, que tudo colocou nas suas mãos, tal como está consciente de esta ser a sua Páscoa, a Páscoa por antonomasia. Ele que saíra de Deus para na história viver como o Verbo feito carne, agora para Deus voltava, como Filho glorificado, mediador da nova aliança, ponte entre Deus e o homem. É este Jesus que aceita a luta da Páscoa. A batalha desenrola-se definitivamente no momento da morte de Jesus na cruz. É o momento decisivo. Mas o serviço até ao fim, a entrega de si mesmo até ao limite, encontram-se já prefigurados na última ceia. Prefigurados não apenas na Eucaristia instituída, Jesus que se entrega como alimento até ao fim dos tempos, que se apresenta como solução na luta que há de ser continuada e travada pelos seus discípulos. Como também prefigurados neste gesto singular do lava-pés, realizado não pelos servos, mas por aquele que é Mestre e Senhor. E não no início da refeição, como era habitual, mas no meio da mesma, de modo que, saindo fora de todos os costumes, permaneça gravado na memória dos discípulos. Qual é o campo da batalha? O campo desta batalha decisiva é a vida. A vida de Jesus, a vida do homem. E quais são as armas? Para Judas, a arma é a traição. A entrega do amigo nas mãos daqueles que o querem amordaçar e acabar com a sua ação e a sua pessoa. Para Jesus, a arma é o serviço até ao fim. Porque até ao fim é também o seu amor. Ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Se aqueles o querem derrubar com armas que destroem, exércitos e poderes que se procuram impor, Jesus escolhe lavar os pés aos discípulos e ao mundo inteiro, mesmo a Judas. E, no entanto, não é em Judas que a luta se faz ouvir e ver mais claramente. É em Pedro. No seu coração de discípulo. O coração de Pedro, tal como o nosso coração, tem tanto do coração de Judas. Também em Pedro, como em Judas, o que se faz ouvir, disfarçado de humildade, não é o desígnio de Deus, mas os seus próprios planos. Em Judas é a invenção de um projeto revolucionário de insurreição popular. Em Pedro é a recusa de ser lavado, perdoado, purificado por Jesus. Mas como quer que seja, um projeto próprio, longe daquele que é proposto pelo Senhor. E em nós? Irmãos, não tenhamos dúvidas. A Páscoa de Jesus estende-se até aos nossos dias. E os nossos dias só serão de verdadeira libertação, de verdadeira salvação, se forem vividos na Páscoa de Jesus. Hoje, Deus passa por nós. Passa pela nossa vida. Faz Páscoa conosco.
E falo como um guerreiro para destruir o que em nós é morte e pecado e nos conduzir à vida, à terra prometida. Nesta batalha, o Senhor Jesus continua a usar a sua única arma, aquela do amor. Quer lavar-nos os pés. Se não te lavar, não terás parte comigo, continua ele a dizer-nos, a nós que como Judas e como Pedro persistimos tantas vezes na vontade de seguir os nossos planos, em vez de acolhermos o seu projeto salvador. Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se, portanto, eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. É por isso que cada um de nós que aqui se encontra, e toda a nossa diocese, não pode deixar de continuar a interrogar-se: de que modo concreto podemos, devemos lavar os pés uns aos outros? Quer dizer, como podemos hoje continuar aquele serviço que é amor até ao fim? Aquele serviço com que Jesus amou. De que modo concreto podemos e devemos lutar esta batalha da vida, que é a batalha da salvação? Ao celebrarmos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, bem como o mandamento novo do amor, disponhamo-nos à atitude cotidiana de quem procura lavar os pés daqueles que hoje, como nós, necessitam da Páscoa, que o mesmo é dizer, necessitam que Deus passe pela sua vida e com braço poderoso os retire do Egito do pecado e os salve. Irmãos, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, deixou-nos o testamento do seu amor no humilde gesto de lavar os pés aos discípulos e no dom supremo da Eucaristia. Nesta tarde santa, elevemos para Ele as nossas súplicas, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa, pelo nosso Bispo e pelos presbíteros da nossa Igreja, para que viva o seu sacerdócio como um serviço e se deem sem limites aos irmãos.
Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todo o povo santo de Deus, para que em Cristo, levando os pés aos seus apóstolos, reconheça o que Ele quer que todos façam. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos divididos entre si, para que o memorial da ceia de Jesus seja para eles um ardente apelo à unidade. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que recebam a santa unção e a Eucaristia e o auxílio da nossa caridade. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar no banquete eterno do vosso reino. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos-la oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, comigo, o vosso indigno servo, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória
da gloriosa sempre Virgem Maria, Nossa Senhora da Assunção, nossa padroeira, São José, e também São José, seu esposo, São Tiago e os demais bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Nós vos-la oferecemos neste dia em que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós
participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e a todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais vida. Os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Miserere, miserere.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Stay
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do Reino Eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.